Camarada Mayatovski. Olha aí, o Viking de Curitiba que deixou de ser Viking, rapaz. Pô, tirou a barba, Maiara. Aquilo foi um surto de pandemia, agora eu já tô mais bem É, confortável aqui. ali tinha um clima curitibano, cara. Pô, É, olha aí, Beleza? E aí, Dr. meu rei? Doc. E aí, meu, como é que tá? Beleza? Firme e forte, né? Trabalhando, seguindo por cima, tudo jóia. E você, aliás, você, né, já vou falar porque o rock ajuda sempre, né? Então você superou várias coisas para correr atrás de novo, de manter o canal. Até quando era aquela época da pandemia, a gente foi para cima, não deixar a banda parada, não deixar a coisa, né, perder. Então você é bravo, né? Bravo guerreiro aí. Bom te ver aqui hoje na Rebel Rocks, que eu adoro. Só foi de carteirinha seu, meu querido. Tirando os problemas, tá tudo certo, cara. É aquela história, né? Então. Né? Tá, mas beleza. por aí. E cadê o Tarcísio, cara? Pô, o Tarcísio é outro. É que ele Ah, precisa pegar a internet do vizinho para pegar a senha, que deve ter montado. Ele mesmo não tem, né? Então, o vizinho que fornece a ele entrou, ele internet. entrou. Ele entrou. Ele entrou. Pô, deu uma hora hoje, hein? Ah, se essa internet não cair hoje com tanta gente bonita, nunca mais ela cai. Não tem jeito, cara. Conseguiu Essa porra roubar tá o. funcionando, não. Eu não sei mexer nessa merda. É Eu idoso. nunca Melhor sem o fone, tava dando um barulho. Tava dando um barulho aí. não Tarcísio barulho. até 40 Vai mais, aí dar. fica mais difícil. Ele é pitoresco, assim. Ele chega fazendo. Então, já que o Barulho. time tá reunido aí, time reunido sentido horário, horário. Gustavo Maiato, Tarcísio Chagas, Wallace Magri, The Bridge Press, né? Muito mais do que uma assessoria musical, né, cara? A gente vai bater um papo aí para falar sobre tudo que envolve a The Bridge, cara. Mas nesse primeiro momento queria agradecer então a vocês três, Maiato, Tarcísio e o Wallace, por terem aceitado o convite, a gente bater um papo. Tarcísio, se tu puder posicionar um pouquinho melhor aí, cara. Agora ficou bom. De cabeça para baixo, fechou. Gravidade. A idade é bucha, né? A idade detona, cara. Então, pessoal, mais uma vez agradecer vocês três aí pela oportunidade de estar aqui trocando uma ideia e falando sobre. Principalmente a gente vai bater um papo mais sobre o cenário atual da música, né, cara? Tanto no Brasil quanto lá fora. Vamos falar do mercado de discos, plataformas digitais, o que as bandas estão fazendo aí. Então, brigadão por ter aceitado o convite. Isso aí. Tamo junto. Valeu. Obrigado pelo convite. Mais do que isso, para mim, é bom estar aqui com você de novo. A gente retomar nossa amizade. A gente está podendo conversar dia a dia. Né? Ver que você está bem, você e sua família. O que você passou. Né? Para quem não sabe, né? O Sérgio Mar mora no Rio Grande do Sul. Foi muito afetado ele e a família dele. E é bom ver vocês bem de novo. Tamo junto, irmão. Vamos para dentro. Cara, tu acabou tirando a minha fala aí, né, cara? Eu que queria começar essa live dizendo, peço desculpa aí pro Maiato e pro Doc, mas falar diretamente pro Tarcísio, cara, que quando aconteceu esse problema todo aí, cara, né, que essa merda que deu aqui no Rio Grande do Sul, e o Wallace me chamou, acho que foi no primeiro ou segundo dia que tinha dado a merda, ele disse, pá, cara, o Tarcísio me mandou um áudio aqui, que é pra eu mandar pra você, aí, cara, se eu ouve, se quiser responder, responde, se não quiser responder, não responde, mas ele pediu pra eu mandar pra você aqui, porque a gente tava bloqueado, né, cara? Até hoje eu não sei por que a gente brigou e eu nem quero mais saber também, né? Pra mim já foi, e eu digo com todas as palavras, eu falei pra ti, eu falei pra minha esposa quando eu recebi a tua mensagem, que eu disse, cara, muita gente me ajudou, muita gente, cara, mas talvez a mensagem que mais pegou aqui, cara, foi a tua, né? Pelo simples fato da gente não estar se falando mais e ter se xingado e se alfinetado aí por esses grupos de WhatsApp aí que o cara frequenta. Saber, cara, que, sei lá, isso fica para trás e que a amizade supera todos esses tipos de problemas. Então, Narciso,
Obrigadão por estar aqui, cara. Tamo junto, irmão. Beijo grande. Vamos pro Beleza. rock. Que é o... Então tá. Vamos fazer o seguinte, cara. Eu sei que muita gente, a The Bridge já está um tempinho aí no mercado e tal, mas tem muita gente que talvez não conheça, né, cara, o trabalho. Eu queria que vocês me dissessem de onde surgiu essa ideia de montar a The Bridge, porque a gente tem aqui um jornalista, né, a gente tem um advogado e a gente tem um corretor imobiliário. Então a gente tem aqui tudo que não era para ser uma assessoria de imprensa, né? A gente tem aqui. Eu sou produtor musical. E fiz faculdade de produção fonográfica. Também tenho isso. Então tá. Não, bom, aí já dá um upgrade. Já dá um upgrade aí. Mas eu queria que vocês me comentassem aí, cara, como é que surgiu a ideia de criar a The Bridge e por quê? Por que ter uma assessoria que não faz só aquele meio de campo, banda, imprensa, que também envolve a parte do direito, como o Wallace fala ali, o Mayato que faz toda a parte do marketing junto aí, da divulgação. Como é que é, cara? Surgiu a ideia da The Bridge e por quê? Eu vou falar, Tata, vai, você sempre começa falando. Bom, a The Bridge, né, a gente já se conhecia de resenhista de Metal na Lata, não sei o que lá, Rebel Rocks e tal. A gente estava sempre nesse circuito, né? Eu até estava lembrando, eu comecei a escrever, na verdade, em 2015. Eu colocava coisa lá no Whiplash, né? Como eu não conhecia ninguém, lá era normal, você fazia uma coisa, eles fosse legal, eles publicavam, eu fazia um monte de coisa lá, né? E eu sempre fui do rock, né? Na verdade, do metal, desde os 8 anos. Enfim, aí a gente começou a caminhar para lá e para cá, graças ao Demar, o Johnny me contratou e tal. Aí começou, né? A minha vontade de... Estava uns 40 anos entediado, tal, de escrever sobre metal, fazer release, né? Fazer as nossas resenhas e tal, e fui. Conheci vocês todos lá, né? E aí o Tata tava numas dessas, assim, de, vamos abrir uma assessoria. Foi o que você falou, eu falei, cara, abre uma assessoria, dá bom trabalho, não dá dinheiro. Você tá de sacanagem comigo, vamos fazer outra coisa. Esses caras de banda, toda essa choradeira, mas ele ouviu Devil Know, né? Que é uma música bem marcante de uma banda, né? Electric Mob, aí começaram a aparecer outros no circuito, e a gente falou, bom, aprendizado validado, né? Foi o que você falou. É um pouco empresarial tudo isso, a gente tem a ideia de custo baixo, né? De receita enxuta da empresa e focado diretamente nas contendas, no que é necessário para os clientes. Então surgiu isso, na verdade, de uma insistência, obrigado por isso, do Tata, para eu e ele começarmos a trabalhar, junto com o Marlon, né, na época, trabalhando nesse métier. Sabe por quê, Sérgio? Por 2 motivos. O primeiro foi o que você falou, é gozado, né? 2 coisas que eu vou falar sobre o que você falou agora. O primeiro é que a gente percebe, né? Por exemplo, o cara é advogado, mas na verdade eu tenho uma noção de estrutura. Não é advogado trabalhista, previdenciário e tal, é de negócio. Então, minha advocacia é só de negócio. Aqui eu falei, não, vamos embora e vamos montar e vamos fazer. Até porque tem lá, eu faço análise do discurso e tal, a coisa funcionou. Então, em primeiro lugar, a questão do advogado, mas de cabeça aberta do caramba, voltado a negócios e tal. E eu vi aqui uma boa oportunidade da gente, então, tentar fazer um trabalho melhor, né? E tirar essa pecha também, que tem muito cara que é o... como eu falo, que escreve e tal, que é influencer e eles não gostam de assessoria. Esse negócio já manda lá, só manda bot para todo mundo, um negócio chutado e tal, não quer nem saber. E realmente eu achava isso um trabalho, com todo respeito, muito magro, né, que você poderia oferecer para uma banda. E aí, com isso na cabeça, né, como a gente não sabia como, o céu é o limite, né? Nada como você ser ingênuo numa coisa. E aí a gente foi devagar, trabalhando de graça, até a hora que a coisa até que está funcionando, está indo bem, né? Aí, por esses 2 motivos. Minha cabeça, mais ou menos isso, o Doc é sempre esse... Doc, aliás, que deu esse apelido para ele, né, Sérgio? Acho que foi você que deu esse apelido. Nem conta o episódio, por favor, parei de beber. Fala baixo. Então, assim, a gente, assim, eu e o Wallace, a gente sempre, desde que ele entrou no antigo veículo que a gente trabalhava, Metal na Lata, a gente sempre teve uma coisa muito próxima, né? Muito de conversar, muita afinidade, assim. E aí, cara, eu não sei em qual momento, não sei. Vê se eu estou certo, Doc. Quando a gente estava conversando com o pessoal da banda chamada Harvest, daí de São Paulo, a gente fazendo, sabe, dando apoio a eles e tal, nas redes, falando com o Alex, com o Guto, com o Peixe, esqueci o nome do batera.
com o Vitor. E aí os caras, do nada, os caras falam assim pra gente, falam assim, ó, cara, vocês não querem ser nossos empresários, não? Tipo assim, quer dizer, eles viram o que a gente não tinha visto ainda. Eu acho que o start começou aí. Verdade. E aí aí, prudentemente, a gente falou, cara, a gente não tem cancha ainda para isso. O Wallace é um cara muito meticuloso, né, cara? Enfim, conhece ele. Não dava para ser diferente. E a gente continuou conversando sobre isso, e falando. Eu acho que o turning point para a gente começar foi quando o Wallace veio cobrir o Rock in Rio e a gente cobriu junto o Rock in Rio em 2019. A gente ficou mais próximo ainda, a gente conversou muito a respeito e, na sequência, né, eu escutei a música do Electric Mob, o Devil You Know, e aí levei essa ideia para os meninos, né? Depois levei para o Wallace. Acho que eu levei primeiro para os caras, depois que eu fui para o Wallace. E assim, a intenção sempre foi ter o lado humano da história. Eu bato sempre nessa tecla. Não adianta a gente... você paga tanto para a gente dispara tantas notas. Não. Isso, por um lado, às vezes é bom. Por outro lado, às vezes você se frustra como qualquer ser humano, né? Mas é preciso ter esse diferencial de você ter o lado humano, eu fazer reunião no centro do Rio, meia-noite, de domingo para segunda, presencial, na Lapa. Eu tenho que fazer isso. Eu receber telefonema 11 horas da noite para escutar planos, para ser psicólogo. Porque a gente aqui, cara, a gente faz tudo, cara. Assim, tem muitas assessorias que são boas pra caramba também, no caso até melhores, até se bobear, mas a gente tem esse diferencial, que é a atenção. A gente busca o lado, sabe, o que tá acontecendo por quê? Teve uma banda, né, o Maiato, que me levou até para escolher o vocalista novo. Não, você conhece, que lá tem que... E eu fui com os caras lá, tava marcado para 10 horas da noite, começou a reunião 11h30. Eu já quase dormindo, né, piscando piau, que a gente fala aqui, e a gente dá essa assessoria, né? A The Bridge tem esse nome, não é à toa. A gente faz as pontes com todo tipo de coisa. Camisa, que a banda quer, gravadora, que o Wallace fez, né, algumas vezes. A gente, né, vai tentando cercar o pavão por todos os lados. E assim, no meu caso, eu entrei pouco depois, né? A assessoria, a The Bridge, ela começou com o Marlon, fazendo mais ou menos o que eu faço hoje, né? Só que aí o Marlon tava... O Marlon, que hoje em dia é um senhor respeitável, né, cara? Casadinho e tal. Pois é. Tempos são outros. Então, ele tava já querendo meio que sair, e eu já tava de olho, né, no trabalho da The Bridge, né, olhando de fora, assim, achando interessante. Só cortar. O Sérgio, o Bruce Dickinson com o Podiano. Podiano lá, então, e o Bruce só de olho para querer entrar, para pegar essa gig boa. Tem a brecha, né? Aí eu falei até com o Wallace na época, e ele me passou meio que um estágio, assim, para fazer com aquela banda Almost Human. Uma banda que a gente, lá da Suíça, que a gente... que a gente tava, que era um cliente nosso. Eu fiquei meio que só com eles por um tempo, assim, entendendo como é que funciona a parte de Instagram e tudo mais. Aí deu match entre a gente resolveu já expandir, formalizar ali, eu acabei entrando e aí o resto é história, né? A gente começou a expandir outras bandas, tem bandas que estão com a gente já há muito tempo. E assim, para mim foi interessante porque eu sempre fui do jornalismo, né, da parte de redação, produção de conteúdo. E aí foi legal estar do outro lado também, estar na parte da assessoria. Então eu meio que transito nos dois lados. Assim, né? Isso é interessante, porque eu consigo dar uma visão para as bandas de como que funciona a cabeça do jornalista também, né? Então, para mim, eu vejo que um diferencial da gente também seria esse. E a parte de marketing também, né? Enfim, a The Bridge, a ideia é ser 360, né? O Tarcísio falou da Harvest ali, né, cara? A gente teve aquela vez naquela reunião
do Metal na Lata lá em São Paulo, e os caras estiveram ali conversando com a gente e tal. A Revest, ela era assessorada, cara, talvez pela melhor assessoria de imprensa que teve no Brasil, até porque não existe mais, que era a Metal Media, né, cara, do Rodrigo e da Débora. Cara, para eles chegarem em vocês, assim, pô, eles estavam numa assessoria muito boa, né, cara? Eu acho que a gente pegou esse período da Metal Media, o Rodrigo e a Débora faziam um trabalho espetacular, assim, para chegar e convidar vocês para fazer parte, assim, ou para começar a assessorar eles, já é, digamos assim, é um soco na boca do estômago para quem tá subindo no ringue, né? Cara, então, mas vai de acordo com o que eu falei desse lance humano. A gente conversava muito, né? Eu com o Alex, o Doc também, com o Guto, com todo mundo. A gente tinha, não era só, né, o lance comercial, o lance empresarial. Já tinha esse lance e a gente não tinha pensado nisso. Foi isso que atraiu ele. A gente conversando, eu sempre dou muita atenção às pessoas, eu assim, gosto de conversar. O Wallace fala pra mim, porra, tu fala pra caramba, fala menos, porra. Vai direto ao ponto. Eu não consigo. Aí ele é straight depois, é o cara que... Então, mas deixa eu falar, tá? O Revit aconteceu assim, o Alex foi no meu escritório, né, de direito, de advocacia, sentou, a gente estava meio que trocando uma ideia, e ele começou a querer saber de empresariamento e tal. Aí eu comecei a pensar também, né, beleza, o que vocês precisam e tudo, porque é bom já deixar claro desde já, a PR, assessoria de imprensa, ela não é produtora, né, de eventos. Muita gente pensava que a gente queria botar uma grana para fazer o show, depois... Até hoje penso. Aproveita aqui que a gente não é, cara. Como eu falei, a gente como startup, começou sem um puto, abrindo aqui, pum, abriu, The Bridge existiu, só com essa iniciativa. E às vezes os caras que a gente é produtor e tal, quem me dera, né? Quem me dera eu faria. Mas a gente tenta facilitar, chegar perto, quem sabe, né? Mas não é exatamente o nosso core por falta mesmo de dinheiro, né? Mas foi legal o papo com o Alex e tal, ele entendeu, e eu também mostrei que não era bem isso, mas claro, é verdade, eu fui num show dele que ele tocava com o Confessori, né, aquele cidadão ali, sei lá, tá por aí, mas ele era da banda do Confessori. Eu lembro que eu fui que pedi uma entrevista com o Confessori, ele meio que ignorou, foi tomar cerveja com umas meninas lá atrás, e o Alex, do lado humano, eu tava lá, era molecão, no Metal na ainda, depois vou entrevistar uma banda e tal. Aí esse Confessori deu essa apresentada, que depois eu vi que é recorrente, e o Alex, por outro lado, e o Guto vieram falar comigo, e eles fizeram um trecho, uma entrevista com a gente. Aí o cara dá um papo, né, atitude, né? Atitude. Isso realmente já começou a dar uma visão do que poderia chegar. E sem dúvida, homologar isso com o Revit, a gente tem todo mundo, não tem o nome no álbum deles, no agradecimento e tal, geral tá lá, né? Porque a gente também dava um puta apoio, no mesmo de imprensa e tal. Revit é diferenciado, né? Principalmente no segundo álbum. Agora, principalmente é preciso... que eles voltem, né? É preciso dizer também, né, que se o Confessori te deixou sozinho para tomar uma cerveja com umas minas, ele não estava de todo errado, né? Vamos ser também bem honestos. E as 5 pessoas... Ele não estava errado nesse dia. O erro, enfim, isso é uma outra Vamos seguir com a música. Mas, cara, assim, ó, vocês falaram ali de todo esse lance que não é simplesmente mandar nota para os veículos de comunicação, né? A assessoria faz uma notinha e manda para o veículo, faz uma nota e manda para o veículo. Tem todo um sistema, tem a parte jurídica, tem a parte do marketing, tem a parte visual, tem a parte das entrevistas, cara, tem muita coisa. E aí eu pergunto para vocês o seguinte, a gente está vivendo, né, gradativamente, e isso já é uma realidade que, pelo menos no meu ponto de vista, infelizmente, eu acho que ela não muda mais, do meio que, digamos assim, não vou dizer da morte, mas sei lá, derrocada, né, das mídias físicas em detrimento das plataformas digitais, porque tem muita banda que não lança mais material, né? A gente vê a estratégia de muita banda, e aqui eu não estou fazendo julgamento se é certo ou se é errado, de que vai lançando single, uma vez por mês, lá e chega no final do ano, tem 12 faixas, e aí fecha um álbum e não lança material físico e fica ali numa plataforma digital, porque para ela talvez seja mais rentável, e aí por isso que eu não faço questão de julgamento, mas tem aquela parte do público, e aí eu acho que é muito mais a galera mais velha, né? Exceção ao Maiato, eu acho que já dobrou ali o caminho da Boa Esperança, o Maiato ainda não,
Mas essa galera gosta de pegar o CD, gosta de pegar o vinil, gosta de ir no show e comprar uma camiseta se curtiu a banda. E tem uma galera aí que só vai ali naquela playlist da plataforma digital, seja Deezer, Spotify e tal. E não tá nem aí quem quer saber da banda. A gente é daquela época que a gente queria saber quem tava na banda, ia lá no encarte ver os agradecimentos, se tinha xingamento para alguém, se tinha foto diferente. Hoje não tem mais isso, né? Como é que vocês, enquanto assessoria de imprensa, cara, e eu acho que esse é um ponto também muito, muito central da coisa toda, veem esse movimento, esse momento, digamos assim, da nossa música, seja no Brasil ou seja lá fora, porque todo mundo está passando por isso. E um ponto que eu acho que é importante também a gente frisar é que nem AC/DC, nem Ozzy Osbourne tiveram seus últimos álbuns lançados no Brasil. Brasil, é. Bom, posso começar? Vai lá, bonitão. Bom, realmente a gente está num cenário diferente que era uns, sei lá, uns 20 anos atrás, né? Mas já está bem 5 estabelecido anos atrás. esse novo. Pois é, vai mudando. Eu acho que a tendência é que mude cada vez mais rápido, né? Daqui a 5 anos a gente não sabe como é que vai ser, como é que as pessoas vão preferir consumir música, né? Então, porque é tudo questão do meio, né? O produto e o meio. O que você quer? Consumir música. Agora, como que vai ser, aí depende de cada época, né? O que eu acho interessante é que hoje a gente tem uma democratização, né? Porque mais gente pode lançar música, produzir música. Antigamente você tinha muitas bandas fortes, mas tinha muita banda que não conseguia porque não tinha dinheiro, não tinha como fazer a sua própria música ali de maneira independente, né? Hoje em dia você tem como. Só que realmente você não tem mais essa máquina por trás que vai impulsionar, né, essa banda para um estrelato como era antigamente, né? Por isso que é muito difícil surgir uma nova banda, né, que seja assim unanimidade entre todo mundo, né? Porque cada grupo está ouvindo a sua própria música, então os nichos estão ganhando mais força. Então, às vezes a banda é super conhecida, consegue ganhar uma grana, mas o seu amigo do lado não conhece, porque ela é forte num grupo ali, mas aquele outro grupo que está ali do lado não conhece. Antigamente as bandas, né, todo mundo conhecia, era uma coisa mais saía na Rock Brigade, na Bis, né? E aí era uma coisa que todo mundo conhecia. Então, nesse ponto, eu acho interessante esse modelo agora. Agora, você falou dos singles, né? Assim, eu acho que perde um pouco a força, realmente, se você ficar lançando toda hora singles, mas é um formato que o mercado acolheu agora. E, assim, a gente, enquanto empresa, a gente não pode lutar contra o que está, sabe, a gente não pode lutar contra o que está sendo estabelecido pelo consumidor, como que ele quer consumir a música. Beleza, eu acho que todo mundo aqui gosta do negócio do CD, né, sair o álbum, mas a gente tem que entender que a gente é uma minoria hoje em dia, né? Então, assim, é legal você ter o CD, eu acho muito importante, principalmente para os super fãs, né? Para a galera que é muito fã e vai consumir isso aí, vai consumir o CD físico, né? Acho que sempre vai ter público. Pôster, itens de merchandising, aí você pode criar também fã-clube remunerado, né? Enfim, a pessoa que é fã mesmo, ela vai ela vai querer gastar com a banda. Só que hoje em dia a gente tem as pessoas que não são tão fãs também têm a possibilidade de ouvir essas músicas, né, pelo streaming. Antigamente, ou você era fã e comprava o CD, ou se você não era fã, você era só um pouquinho fã, você não ia comprar o CD. Não vou comprar o CD porque aí você não ouve. E hoje você tem essa oportunidade. Mesmo que você não seja muito fã, a banda consegue ser remunerada pelo cara que não é muito fã. Antigamente ela só era remunerada pelo fã. Porque ou o cara ia no show, ou o cara comprava o CD porque era fã. Então isso é uma coisa que eu acho interessante. Agora, para onde que isso vai? Muito complicado de prever. Porque a atenção, hoje em dia a gente compete pela atenção das pessoas, né? Então as bandas elas estão competindo não entre elas, mas entre elas e o Netflix, e o iFood, e está tudo muito prático, muito rápido. Então, então são concorrentes indiretos, assim. O iFood foi foda, cara. Não, mas cara. Ou compra um CD ou compra um hambúrguer. Porque já tá tudo na palma da sua mão, entendeu? Você vai, eu quero agora baixar um aplicativo e ficar jogando alguma coisa. Então, assim, no final das contas, é a economia da atenção que o pessoal fala, né? Então, as bandas têm que entender que elas têm que conseguir reter a atenção das pessoas. É o senão que eu vou dizer, depois se vocês querem comentar.
também, são duas coisas, né? Antigamente, como ela falou, era mais difícil de lançar. Eu lembro que eu tinha fita demo naquela época, 8 canais, Tascam e tal. Era um rolo para você conseguir gravar alguma coisa. Você tinha que ser um take, tudo. Então, e custava caro. Eu lembro que eu tinha uma banda lá nos anos 90, que claro que não vingou, senão não teria virado advogado, mas elas, assim, custavam uma grana. Tipo, se hoje em dia são R$ 2.000, mais ou menos, eu era moleque, cara. Tinha 17, tinha dinheiro nem para pegar o ônibus. A gente tinha que agitar, pegar com a mãe e tal. Era muito caro. Aí veio uma questão. Eu acho que duas coisas. Muita gente que ficava como espectador, com esse negócio de Spotify já virou músico, né? Então eu acho que ele perde um pouco essa noção de espectador versus músico. E algumas bandas, sinceramente, aí nosso trabalho e de alguns funciona como curadoria. Você, por exemplo, é um curador também. Porque você tem uma avalanche de bandas, cara, quem quer ouvir isso é enlouquecedor, né? Então a molecada, por outro lado, se ferrou. Porque tem um mar de tudo que ele quer ouvir, sabe? Até medo, né? De falar, cara, eu posso ouvir o que eu quiser. O que eu ouço? Aí o moleque fica meio assim, não sabe, né? Então, não obstante playlists e tal, vira uma curadoria. O Igor Miranda, você tem uma playlist, significa que você está validando a banda. A gente também, né? E com todo respeito à molecada, como é fácil gravar hoje em dia, fala aí de resenhista para resenhista. Tem hora que dá vontade de falar, porra, sua música não está pronta ainda. Você não fez os arranjos. Você não deixou ela coesa. Você não procurou uma letra. Você meio que vida louca, pá, pum, lançou. Aí mostra pros amigos, faz aquelas coisas assim, né? Todo marrento. Isso já foi, cara. Então acho que esse virou um grande problema de identidade e de quem precisa, até a gente mesmo, servir como curador. Então acho que sempre vão ser relevantes a gente no mercado. E gravador é uma questão de grana, né, cara? Para fazer 300 cópias e tal, eu acho que custa uma grana. E se for para deixar lá empilhado, vocês sabem, né, Sérgio Omar? Só compra merch se for no show. E as bandas vivem de merch, porque no show elas não ganham puto. Mais ou menos. Tu Assim, tocou num ponto, antes de deixar falar, o Doc tocou num ponto ali com relação a. Putz, vou falar aqui agora, esqueci, cara. Vai, Tarcísio, que eu já lembro aqui e depois eu complemento, mas pode seguir. eu acho que eu acho que o principal ponto de interrogação é que a gente está vivendo um momento de transição. Esse é o maior problema. Que a gente está descobrindo as coisas, né? Aquela analogia de trocar o pneu com o carro andando, é mais ou menos isso. Que cada hora a gente tem uma. A gente. Vamos lançar 2 singles e aí vamos lançar o disco. Aí daqui a pouco já muda. Não. As estratégias estão sempre mudando, o público está sempre mudando. Uma hora eles estão no Instagram, uma hora eles estão no TikTok, uma hora estão no YouTube, uma hora. E assim a gente fica meio que tentando adivinhar, tentando fazer o básico, às vezes arriscando. Maiato tem muito disso, de tentar novas estratégias, entendeu? Cada hora é uma história, né? Em termos de lançamentos. Agora, essa molecada hoje em dia tem tudo fácil. E não é papo de coroa, porque eu uso Spotify. Eu compro os CDs e uso o Spotify. Eu pago o YouTube Premium, eu pago o Spotify Premium, entendeu? Faço questão porque me facilita. Eu não sou tipo old school, tipo amigo meu do Sul, que não tem nem Spotify e só escuta MP3 e CD. Mas eu consigo. Eu não sou tão purista assim. Eu gosto de escutar, gosto de ter uma facilidade. Eu estou sempre em movimento, né? Eu sou autônomo, eu tenho que tomar conta do meu filho por algumas questões que vocês sabem, tenho que ficar perto dele. Então, assim, para mim facilita pra caramba. Essa molecada nunca vai saber o que é sair de Niterói, ir para o centro do Rio, na galeria, ai meu Deus, na loja Gramofone, esperar as caixas com o Sevan Sun importado chegar. Aquela excitação, aquele batimento assim, você ficar acelerado, caralho. E eu não sabia nem qual era a capa. Aí quando eu vi aquela capa feia pra cacete, você comparar com o Samuel Time, você dá uma brochada, cara. Então, hoje em dia, tudo é para ontem. A Paula falou aqui, tudo é para ontem, tudo é para ontem. Pá, 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 pá. E aí a gente, às vezes, cara, tem que ficar muito ligado no que está acontecendo. Repetindo, a parte humana sempre vai ser a mesma, mas a gente tem que dar subsídios para as bandas terem opções, né, meu irmão, de lançar desse jeito, de procurar... O Wallace falou, você só vai vender CD, só vai se você for para a estrada. Só vai se você pegar CD para vender para amigo, primeiro que aquele não,
pode mandar fazer que eu compro. Você sabe que a história não é bem assim, né? A história Eu quero dois. Assim, né? É difícil, é difícil. Mas a gente vai tentando, tentativa e erro. Tu tocasse nesse ponto aí do lance do Seven Son, né, de ter que ficar naquela ansiedade. Cara, hoje a gente escuta o álbum antes de comprar, né? Naquela época a gente no máximo conhecia uma música que a banda tinha feito um single e aquilo foi para alguma rádio ou passou um clipe lá no Fantástico ou no Clipe e tal. E a gente, cara, zero do álbum. A gente comprava na expectativa porque era uma banda que a gente gostava. Não tinha noção se o álbum era bom, se o álbum era ruim, né? Hoje tu chega ali, antes do álbum sair no Spotify, ele já vazou. Aí tu vai ali, escuta e tal, não vou comprar, não, deixa só aqui e tal. E agora, falando sobre o que eu lembrei do que o Wallace estava falando, hoje eu vejo muito assim, cara, e aí eu não sei se vocês concordam, hoje a gente tem uma facilidade e uma imensidão, né, cara, é quase uma infinidade de bandas pra gente ouvir, pra gente procurar, pra gente escutar, pra gente assim, sei lá, eu não sei como é que funciona o Spotify, esses negócios assim, mas tu jogar lá na internet, bandas de metal melódico, cara, vai vir assim, sei lá, 500 nomes, aí tu pode procurar ali uma por uma, cada uma às vezes tem 3, 4, 5 lançamentos. Antigamente, cara, o que acontecia, e eu acho que é daí que vem aquele lance da fidelidade dos fãs e das bandas acabarem se tornando, não sei se a palavra é clássica, mas se tornando forte até no mercado. Porque era difícil de tu encontrar uma banda de determinado estilo que tu gostasse, não chegava pra gente. A gente fala assim do hard rock dos anos 80, que era muito forte nos Estados Unidos, né? Mas pra gente aqui chegava muito pingado. Quando saía um disco, tu comprava sem nem ouvir, olhava aquela capa bichonada lá e tu comprava porque tu não sabia que o som era daquele que tu curtia. Então, hoje tem muito mais facilidade, mas ao mesmo tempo eu vejo essa facilidade como uma superficialidade, uma artificialidade e um troço descartável para a galera de hoje. Né? Eles não têm aquele lance, o apego. Eu acho que talvez seja isso que a Paula também tenha falado quando ela disse que a galera quer tudo para ontem. Eles não têm apego, eles estão ouvindo uma música, deu 1 minuto, não, eu vou troca de música. Vai ouvir outra, ouviu mais 1 minuto, troca de música. A gente não, a gente é daquele tempo que o cara botava o disco para ouvir. A gente ouvia o disco. Então, né, cara, a gente ouvia o álbum inteiro. Então eu acho que tem muito isso, né? Essa, digamos assim, essa contrariedade da facilidade, mas ao mesmo tempo de ser descartável, de ser algo assim que a gente não se apega, pelo menos o pessoal de mais novo, assim. É igual foto. Você tira 50 fotos de uma coisa, depois você perde. Né? Não serve para guardar o registro. Né? Foto você não guarda mais. A coisa anda dessa maneira, mas toca o barco. Eu acho que para vencer isso. Falar em AI, Paula, falar em AI nem para começar, mas tem muita música que para mim parece que já é feita por inteligência artificial, né, diante da burrice de quem quer gravar. Aí nesse caso a inteligência da máquina supre a inutilidade, né, de quem vai fazer, mas só esse comentário, Paulo. Tá? Eu acho que tudo realmente que acaba chegando mais fácil e em quantidade grande, né, diversidade pra gente, o lado negativo é esse, realmente. Você não dá para você parar e absorver aquilo, né? Porque você ouve um CD que saiu, a gente que faz muita resenha, né? Pô, você vai ouvir um CD para fazer uma resenha. Você ouve uma vez o CD, né? E aí você já tem que fazer a resenha. E aí você nunca mais vai ouvir. Por exemplo, um CD que eu gostei muito esse ano foi o novo do Judas Priest. Já até esqueci o nome. Fale Paulo do outro. Invisible Shield. Invisible Shield. Então, cara, eu gostei muito desse CD, muito. Sim. Mas assim, nunca mais ouvi. Gostou tanto que não lembro o nome, né, cara? Pois é, cara, pra você ver. Pra você ver. E a gente trabalha com isso, né? A gente trabalha com isso. E eu imagino a pessoa que não trabalha com isso, que é um ouvinte normal, né? Como é 98% das pessoas. Então, é uma inundação de conteúdo, né? E aí é o que foi falado aqui, que a gente serve como curador, de certa forma, né? E assessoria também, né? Assessoria, claro, ela tenta vender o peixe dela, né? Mas é uma curadoria também, porque a gente na The Bridge, a gente não trabalha com qualquer um, né? A gente pode até citar as bandas que a gente está atuando agora, são bandas que a gente gosta, né? E a gente recomenda e indica.
né, pra galera. Cambo, 808 Punks, Lagos, Gadelha Superdrive, Alaudio, Circus, Negresco, Landfall, bem barulho. Esse Negresco, o nome é sensacional, cara. O nome é sensacional. O show dos caras é insano. Os caras são o nome é sensacional. Malucos, os caras são 4 malucos. Cara, depois de você dar uma olhada, eu vou te mandar o clipe da música chamada Tupini Viking, que sacaneia dá uma sacaneada no esse brasileiro metalheiro querendo ser viking, né? Nórdico. Mas é isso, cara. Mas é isso, a gente tem que... É muito rápido, tudo chega muito rápido e vai muito rápido. E tudo na nossa vida, para gerar memória, né? Tipo, você realmente se conectar, leva tempo, sabe? Você não consegue ver, ter conexão com algo ouvindo uma vez só. Né? E é o que acontece hoje em dia. Né? Por isso que é difícil. Assim. Alguns hits, né, do super mainstream, né? Você vai pegar aí os grandes, né, fora do rock, né, essa galera que está aí, os grandes hits, aí sim você tem ele fica martelando nas playlists, fica nas rádios, menos hoje a rádio ainda não é tão importante mais como era, né, mas as grandes playlists elas ficam lá martelando aquela música, martelando. Então, uma hora entra na cabeça da pessoa. Então, é por aí. Você tem que ganhar pela repetição. É mais ou menos por aí. Sim. Falando desse lance rapidamente do que o Sérgio falou, assim, quanto mais quantidade para você escolher, mais dificuldade você tem. Se você tem mais opções, é mais difícil escolher. Eu pego toda hora assim. Pois é. Cara, eu vou escolher um CD. Cara, eu vou escolher um CD. Aí eu começo a olhar ali. Começo a olhar. Aí eu vou lá e pego o CD do Iron Maiden. Cara, é foda, mas cara, é o lance de ter muita opção, sabe? Uma vez eu falei para uns amigos meus assim, cara, às vezes eu tenho saudade da época que eu tinha 10 CDs. Que eu chegava ali, eu sabia o que eu ia ouvir. Eu pegava meu CDzinho e ali você decorava as 10 músicas dos 10 discos. Você sabia todas elas. Muito louco, né? Exatamente, cara. Aí hoje tu vai pegar o CD, aí tu pega assim, mas eu podia ouvir o outro. Aí tu pega o outro na mão, mas acho que não é esse aqui que eu queria ouvir. Aí tu pega, se tu tem 10, tu escuta os 10 acabou, né? Deu? Não tem conversa. Cara, você já foi baralhada de CD. Cara, você já foi naqueles restaurantes... Agora... Não, depois eu falo. Não, toca ficha. Pode falar. Não, eu vou comentar assim, você já foi naqueles restaurantes que o cardápio é gigantesco. E aí, assim, tá lá, X-Burger, aí X-Egg Burger, aí X-Egg Salada Burger, X-Egg Bacon Burger. É tanta coisa no menu que eu não sei o que comer. Irmão, né? Exatamente. Fale por você. Já diria Raul Seixas, né? Eu sempre ia no maior. No que tinha mais gordura, então, hambúrguer. Pois é. Você é magro. Mas é bom o bom é que tenha menos. Quando tem menos opção, é mais fácil. Eu quero o hambúrguer A, hambúrguer B. A cabeça fica, né, é mais suave de escolher, né? É mais ou menos isso que eu tô querendo dizer, que hoje em dia é tanta quantidade que você não sabe o que você vai consumir. Exatamente, cara. O Doc matou a charada aí, já dizia Raul Seixas, né? Tanta coisa no menu que eu não sei o que comer, exatamente. Cara, mas falando agora do cast da The Breed, né, cara? O Tarcísio falou rapidamente aí sobre as bandas, mas uma coisa é inegável. Muito boas bandas aí, mas, cara, o carro-chefe da The Breed é Electric Mob. Então, a gente não tem como fugir disso, né? É uma banda, cara, internacional, assinada com ela é assinada com a Frontiers. E, cara, eu tive a oportunidade no show deles ano passado, acho que ano passado, que eles estiveram aqui em Porto Alegre, junto com uma arena. Cara, é banda boa de palco. E outra coisa, os caras são muito gente boa, porque eu cheguei lá no local onde ia ser o show, cheguei um pouco antes, o show estava marcado, acho que era para as 8 horas, 8h30. Eu cheguei acho que uns 10, 15 minutos antes, entrei, não tinha entrado ninguém ainda. Aí o Renan me viu, cara, aí me cumprimentou, aí já veio o Benhur. Cara, acho que a gente ficou uma meia hora trovando, jogando conversa fora e falando de música.
porque é uma gurizada que, além de fazer música, conhece música. Tem muita gente que faz música que não tá nem aí quando tu quer falar sobre música. E tu sente que eles têm aquele prazer de falar sobre música, eles gostam de falar sobre música, eles gostam de estar em cima do palco. E é divertido, cara, porque a apresentação deles é uma festa em cima do palco, né? É uma banda que tu vê que eles estão ali, assim como uma arena também, né? Mas a gente tá falando da Electric Mob, é uma banda que tu vê que tem prazer de estar no palco, de estar tocando, né, cara? Eu vou perguntar, assim, pra vocês, como é que surgiu, cara, o Electric Mob na The Bridge, cara? Porque é um trabalho já o mais longo, né, de vocês, assim, que tem se mantido. Uma banda forte, uma banda com nome, uma banda, como eu disse, com repercussão até internacional. O próprio Renan já participou de trabalhos internacionais também. Como é que surgiu a Electric Mob, cara, na The Bridge? Então, eu tenho insônia, né? E aí, numa madrugada de fevereiro ou março de 2020, eu acho que não tinha rolado a pandemia, eu não sei, não dá para lembrar direito. Tava começando. A Laile Pessoa, que é uma querida de Cascavel, ela postou, meus guris, meus piás, guri e não sei o quê, eu falei, caralho, que banda é essa? Cara, aí eu botei pra escutar e eu não acreditei, cara, que eu tava escutando. A música era Devil You Know, até hoje é a maior hit deles, né? E eu fiquei escutando aquilo no repeat. E eu não dormi depois também, né? Não dormi, fiquei virado. E aí eu mandei mensagem pra ela, falei, Live, quem são esses caras? Esses caras são da minha cidade, o vocalista, o guitarrista, não sei o que. Eu falei, cara, eu quero falar com eles, eu não sei o quê. Cara, foi tudo no impulso. Na realidade, a The Bridge aconteceu por causa disso. Que a gente já tinha essa vontade, mas faltava alguma coisa, faltava o start. E o start veio desse jeito. No mesmo dia, o Renan me adicionou, a gente conversou, acho que 2 ou 3 horas sobre música no WhatsApp. Aí eu falei, cara, vamos conversar mais, não sei o quê, eu tenho vontade, acho que a gente podia fazer isso e tal. E o mais engraçado foi que ele virou pra mim e falou assim, porra, eu te conheço. Eu falei, você me conhece da onde, cara? Eu fiquei pensando, falei, cara, já vi os seus vídeos, você no resenhando falando mal do Yannick Guerres. Eu lembro de você, eu concordo com a opção de coisa que você fala. Eu também sou fã do Adrian Smith, não sei o quê. Eu falei, caraca, brother. E aí Amor à primeira vista, hein? O Renan tá na música por causa do Adrian Smith. Ele fala isso, ele começou, ele queria tocar igual o Adrian Smith. E aí foi isso, cara. A gente foi, e quando a gente começou, aí foi tudo muito rápido. Aí apareceu a Heavis, apareceu a 69 Crash, apareceu o Switchback e apareceu o Higher Ground. Foram os 5 primeiros, né? A gente botou o assim Repressor também, né? Não, veio depois. Mas, os 5 primeiros foram eles. Mas o Electric Mob, ele dá pra gente o que a gente trabalha, para não ficar fazendo uma puta estrutura, que é experiência validada, conhecimento validado. Então a gente vai girando. Deu 3 meses para ele para começar, sem pagar nada. Se eles quisessem continuar, continuariam. E aí eles gostaram, porque a gente, lógico, deu exclusividade e falou que era para aprender junto, né? E eles têm um pique, o Ben-Hur, o Renan, principalmente o Ben-Hur comercial de negócio, que ele pessoalzinho de outras bandas deveria considerar, né, preocupar-se com isso. Eu, por exemplo, com ele tive contrato com a Frontiers, contrato com representantes da banda nos Estados Unidos, um monte de coisa de direito autoral e tudo de verdade, não o que parece que tem por aí. Então eles têm a preocupação, mais o Ben-Hur, né, que é quase um contabilista, assim, eu passo às vezes com ele, vejo o que está acontecendo. Ele abriu uma oportunidade que a gente já estava vindo. Eles vão puxando a gente e as outras bandas vão chegando e a gente consegue cobrir, né? Eu lembro a primeira vez que ele falou para mim, até tem uma pessoa que falou aqui, eu falo, vamos fazer uma tour, né? Depois que parou um pouco a pandemia, eu falei, vamos, mas eu nunca fiz. Ele falou, não, vamos fazer, eu já sei um pouco, vamos fazer. A gente até falava no Instagram, um falava que era o outro, no lugar do outro, para ver se fechava e tal. E aí começou a fechar. Poucas pessoas sabem a mão de obra que é você fazer uma tour, sei lá, que seja 8 shows, 7 shows em 3 estados, em cidades.
mais ou menos o que eu acho que pode dizer o que é uma tour, né? Se não é alguma outra coisa. E aí ele me puxou pra caramba, fez o direito realmente vir pra junto, eu tô legal de direito do entretenimento, com esses contratos, tem banda que não assina contrato nenhum, depois fica tendo perrengue, né? Aí eu falei, vamos moralizar essa coisa, para não achar que banda de metal é aquele bando de pingaiada que toca para ganhar umas brejas. E depois tem que, por falar em Raul, tem que tocar Raul, né? Então tem que parar isso, e eu fui adiante com ele e tal, com esse negócio. Então, realmente, em termos de conhecimento validado, eles ajudam. E a moça que falou, acho que era uma moça que falou, vocês não podem promover um outro evento da The Bridge? A gente pode, mas tem que fazer uma coisa bem diferente do que as bandas acham que funciona, né? Então, esse cuidado de fazer, por exemplo, um evento como um festival da The Bridge, a gente já tem uma história de uma, que serviu bastante. Para fazer outra, Sérgio Mar, tem que ver quem que tá mesmo a fim de. E você sabe também, patrocínio para banda de metal, cara, esquece. Você sabe disso. É mais ou menos isso aí. Não, e falando agora sobre, além da qualidade da banda, né? Fazendo um adendo aqui sobre o Renan e o Ben-Hur, né? Porque ano passado, acho que foi ano passado, agora também já não lembro se foi ano passado, se foi um ano antes, eu falei com os dois, com o Ben-Hur e com o Renan, e a gente tinha marcado a live, já tinha um tempo, não sei se foi o Mayato que marcou, não me lembro direito agora, não lembro mesmo. Mas, cara, o Renan, ele estava na estrada. E na hora que era o horário da live, ele parou num posto de gasolina, foi para baixo de uma marquise e de pé ele fez a live lá. Ele e o Renan, ele fez a live inteira de pé lá no posto de gasolina, embaixo de uma marquise lá para poder falar comigo lá, cara. E aí tu vê, é aí que eu digo que às vezes tem a diferença, ali não basta ter talento, às vezes a humildade também, né, cara? O cara é humilde pra caralho, ele podia ter dito, cara, eu tô no trânsito, não posso, faço só com o Ben-Hur. Não, ele parou ali, foi para baixo da marquise ali pra gente bater um papo, trocar uma ideia, cara. Metal. Legal. Legal demais. Mas realmente eles gostam de interagir, e só então saliento, e vai ver o Instagram deles, como eles bombam no Instagram, faz coisa, toda hora tá fazendo publicação. Às vezes tem banda que tem vergonha, né, de falar com o público, tem vergonha. Cara, se você não usar o Instagram para conquistar a clientela, esquece, né? Então eles dão uma baita num rolê nisso para vender filme e tal. Outras bandas acham, não, eu lancei um álbum, eu já sou o Motley Crue, assim, ou seja, tudo funciona bem. Os moleques se matam, os piá merecem estar aqui porque são full time. E aí eu até abro, se vocês quiserem falar um pouquinho, que é interessante, o horário. Banda que é profissional, tá? Vamos colocar isso aqui. Banda que realmente sacrifica outras coisas, ou igual o Gelb, que tal, que tem um estúdio, monta a banda, também é nosso aliado, Frontiers e tal, Landfall, Storm Warning, Icon of Steam, né? E ele tem então esse estúdio, todo mundo que a gente conhece, Maldito, Electric Mob, todo mundo, o Curitiba virou, né, um lugar do metal muito mais que São Paulo, creio eu, embora São Paulo esteja demandando, né, reclamando de volta, graças a Deus, de mais algumas coisas. Mas a gente gosta de trabalhar para músico que quer ser músico mesmo, não quer só fazer um tal rolê para mostrar fim de semana, olha, eu lancei um álbum, saí na Road Crew e tal, a gente até pode propiciar isso, mas o cara vai fazer o que com esse negócio, não é? Então, na minha opinião, as bandas funcionam se elas quiserem, e tem que ser um pouco profissional, né, para dar o salto de fé, senão a gente trabalha com bandas que são como fala o Tatá, que são de estações, né? Ela quer fazer só um verão e depois acaba. Isso também é importante, porque hoje em dia para ganhar dinheiro com banda é difícil, mas, velho, se vira, monta banda cover para ganhar dinheiro. Eles fazem isso, né? Faz uma aparição aqui, nós vamos naquela loucura lá do, como chama? The Voice e tal. Aí você vai, né, alimentando algo que é teu. Você vai dar aula de guitarra, se vira, né? Igual se você falou, eu sou advogado, né? E aí eu vou o quê? Desenvolvendo profissionalmente. Em primeiro lugar é minha profissão. E aí, com base nisso, eu estou aqui no rock, por exemplo. Né? Mas você entende o que eu estou falando? Para músico, a música tem que ter o ideal para ele. Senão, se perde o foco, para mim não é banda. No certo sentido, porque não tem uma programação igual a gente faz. Vamos fazer uma gestão de projetos de 3 meses. A gente gosta muito de trabalhar com projetos. Tem umas que só faz a mensalidade. Ó, galera, vamos fazer um projeto de 3 meses para chegar em tal objetivo. E aí vai, deu, não deu, o que aconteceu e tal, vai validando, vai trabalhando com um projeto, tudo isso, que chama muito a banda para a própria responsabilidade que ela tem de fazer o negócio dar certo. Eu não faço o negócio dar certo, eu não sei tocar direito, guitarra parece um gato na minha mão, né, chorando. Então, são eles que têm que fazer isso.
E isso falta também de mentalidade nesse sentido de falta de aderência àquilo que seria música, né? E viver de música. Ô, Sérgio, se você me permitir, eu queria só dar uma... Você falou do The Electric Mob, mas eu queria falar rapidamente de cada das bandas que estão com a gente agora. Né? A gente está com, por exemplo, o Edu Curti, que é um artista, cara, de Maringá, um garoto assim, absurdo em termos de carisma, né? Ele toca bastante cover. Tem um tributo orquestrado com Led Zeppelin, cara, tocando Led Zeppelin, cara. É uma coisa louca. E o cara tem simplesmente 215 mil seguidores no Instagram, e tudo isso sem conversa fiada, sem nada. Tudo orgânico, cara. Ele lança, de vez em quando ele lança as músicas autorais, ele tá com a música pronta para lançar já. Vai também lançar em single, entendeu? Tem um plano pro ano que vem, mas eu não posso falar. A gente tem o Mocambo, cara, que é uma banda de blues rock aqui do Rio. Meu irmão, cara, depois eu vou te mandar, se eu não te mandei. Hey Baby é o nome da música. Cara, a música é linda, cara. O vocal parece com uma mistura de frejar, é mais pro Tim Maia, um lance meio soul, entendeu? A gente tem o Maldito, que é o que você entrevistou semana passada. Porra, o Maldito, o Dutra falou uma parada que é engraçada. É difícil você definir o Maldito. É muito difícil. É rock pesado. É muito bom. Rock pauleira. A métrica do Rubão cantando é absurda. A gente tem o 80 Punks, cara, que é a banda do Paul Garter, que é um cara aqui que é não é curador, mas é um cara que já passou por várias bandas e foi o responsável pelo festival das 100 bandas aqui no Rio de Janeiro, na Rua Ceará. Louco, velho, louco. E gosta de cantar. Próximo single vai sair com o Benegão cantando junto. Vai ser tá foda. Tem a Lagos, que é uma banda, cara, que é de metal alternativo, também do Rio de Janeiro. Os moleques vão tocar domingo aqui em São Gonçalo, eu vou até ajudar. Se Deus quiser, na produção. Vamos dar uma moral pros moleques. Os moleques são com umas letras, cara. Os caras fazem videoclipe tudo sozinho. Gravam sozinho, uma produção assim, nível gringo, cara. Absurdo, cara. Cantando em português. Tem o Gadelha, Super Drive, que é um cara que canta em português, né? Uma banda, né? O Cris Gadelha, que é o líder da banda. Aí cismaram de lançar 2 músicas que fez parte da história deles, da vida toda, em inglês. Irmão, lançaram uma música, é tipo New Wave of British Heavy Metal, igualzinho, cara. Uma porrada bom pra caralho, muito, muito foda. Tem a Loud, que é o Power Trio, mistura de Metallica com Megadeth, pesado. Já tá também, o próximo disco, a gente tava conversando com o Rafael, que é o vocalista e guitarrista, ontem, se vai ser um EP ou se vai ser um disco conceitual. Ele é um cara que gosta muito de fazer isso. Tem Alegresco, que eu falei, que a gente já citou aí, cara, que... Meu irmão, vai no show dos caras, os caras são insanos, cara, insanos. Tem a Circus, né, que é a banda que você, de repente, vai gostar, que é um hardcore, um pop hardcore, misturado e tal. O vocalista trabalha hoje no Midas Studio, é o assistente do Rick Bonadio. Acabaram de lançar um single chamado A Tempestade. Assim, excelente, excelente. A gente tem um Conrado Pessinato, que acabou de assinar, que é o músico, produtor do Graham Bonnet, e que assinou, que foi contratado pela Charvel, aquelas guitarras dos anos 80, que foi adquirido pela Fender. Pô, o cara, irmão, saiu esses dias. O cara é um exemplo do case de um brasileiro que foi lá para fora, que se tornou hired gun, faz produções, toca guitarra com a opção de gente, e agora é patrocinado, é endossado, melhor dizendo. Tem o Marcelo Gelb, que tem na Landfall também, que o disco novo já está pronto, vai sair esse ano, talvez, vai sair um single até o final do ano. Tem a Ben Baruch, o Levi, a Ghost, o Hell Siren, o Crowhead, o Tarmar. Tem a opção de banda que não está com a gente também agora, mas está fazendo caminho. É aquela história que chega uma hora que não tem mais o que fazer. Então não tem sentido também você ficar com a gente. E a gente entende, né, o Mayato e o Wallace. A gente entende. São ciclos. São ciclos. Cara. E vai rodando, e vai rodando, e vai rodando, vai rodando. Então, assim, a gente, graças a Deus, tá muito bem de cast agora. Tinha muito tempo que eu não ficava tão satisfeito, entendeu?
A gente só está querendo entrar mais um pouquinho para São Paulo. Não, A gente vai entrar mais... calma. O Wallace tá com os negócios aí, mas ele fica de enrustição, enfim. Mas assim, é um cenário que a gente já teve banda lá, mas agora, né, tá meio escasso. E São Paulo é a capital do rock, da música, né? Com todo respeito a todos os outros lugares, né? A gente está aqui em 4 lugares diferentes do Brasil. Estou no Rio, Maiato, Curitiba, você em Canoas e Doc na capital de São Paulo. Você vê como você vê como é que é maneiro a força da internet. Isso é legal, essa é a parte boa, né? Essa é a parte boa da internet. Só para fazer um destaque aqui, cara, eu acabei de ver que o Eric Draven, o Corvo, entrou na nossa live aqui, cara. Então, um salve pro Eric Draven aí. Né? O Corvo acabou de entrar, eu vi aqui, então. Um salve pro ele aí também. O William. Tá vivo? O William tá. Não sei se é o Corvo ou se é o Eric Draven mesmo que entrou, né? Mas tá aí, cara. Um abraço pro Eric Draven aí, pra toda a galera que tá entrando. Galera, pra gente encerrar aqui, eu sei que vocês têm as bandas de vocês aí do cast, né, cara, e tal. O Tarcísio até falou de algumas bandas que não estão no cast, que são legais também. Mas se vocês tivessem que indicar aí 2 bandas aí do cenário brasileiro hoje, né? Não agora, vamos esquecer vamos esquecer a The Bridge por um momento aí e indicar 2 bandas que vocês têm ouvido e que vocês têm destacado, bandas mais novas, não bandas mais velhas, que estão merecendo atenção no cenário e que talvez não estejam recebendo essa atenção, seja por parte do público ou até mesmo pela imprensa. Cara, para mim, eu vou falar só um nome, para não criar Marena. Marena é o cara mais injustiçado. Eu gosto muito do som dele, Ele é um cara muito profissional. Ele teve esse revés esse ano aí por causa das enchentes aí no sul. Tinha uma turnê europeia, né? E eu fiz questão, assim, sem querer tirar uma de bonzinho, eu comprei a coleção toda dele. Eu já tinha os 2 CDs aqui. Fiz questão de comprar tudo dele, para ter o material do cara, para mostrar para ele que ele é relevante. Está muito bem assessorado pelo Som do Dharma, nossos amigos do Som do Dharma, o Wellington e a Suzy, são pessoas maravilhosas. Não tem essa de guerrinha, porque não tem essa com a gente. Tem Isabelle Miranda, por aí vai, cara. A gente tem vários amigos, né? O Vitor Francischini. Então a gente fala com todo mundo, assim. Mas queria, né, indicar exaltar para hoje. Vai, fala, filho. Não, Marena. Você falou do Marena. Vai estar semana que vem, às 19 horas, o Marena vai ser nosso entrevistado para falar sobre os 10 anos de carreira aqui. Porra. E eu digo para ele, cara, e eu falo para todo mundo, para mim, Marena é, cara, um dos maiores vocalistas do Brasil. Sem dúvida. Se esse país fosse um país justo, o Marena era mainstream. Mas a gente está no Brasil, né? Então, não tem. Eu vou falar da banda que eu gosto de black metal, hoje em dia eu tô loucão com isso aí. E, black metal é um lugar que banda nacional, os caras entram antes para ver desde as primeiras e o cara canta a música desses caras, e cada vez mais tá em português e tal. Eu fui ver o show do Abbas, né? Aquela coisa. Entrou uma banda chamada Sangue de Bode, cara, que é muito louca, assim, performática, noise, aquela coisa avant-garde, não sei o que lá. A música do cantor também é mais poesia, uma coisa revoltada, não é só Satanás e tal, né, pra brincar com isso. O cara, ele leva a sério, você não vai sair no show do cara e falar que ele é fanfarrão, né, porque o cara se entrega ali até o fio do cavalo. Você falou, o Electric Mob também, mas não porque o Electric Mob, é que eu vejo esses caras ao vivo, cara, eu percebo que eles são viscerais. Quando você ouve o álbum, é bacana, a produção e tal, então, esses moleques subiram no palco maloqueiro, tá ligado? Me dá uma reminiscência quando eu vejo aquele, feitas devidas diferenças, mas a energia do Hits, do Guns N' Roses, quando vai fazer aquele show no Ritz, os caras entregam até os pra dentro, essa molecada ao vivo eu falo, porque eu não sou assim e tal, mas eles são viscerais, então é outra que também que precisa, assim, tá em destaque pelo que tá oferecendo, e o esforço, mas o show da hora mesmo, o moleque entrega, né? Então o Sangue de Bode Bom, então eu vou indicar tem um barulho meio estranho, não sei se é disso. Tá bom? Né? Eu vou som pra vocês? Bom, então beleza. Tá ouvindo. Então,
Pra mim tá bom. Então é o que tá valendo. Então, eu vou indicar a Innocence Lost primeiro, que é uma banda do Rio, de metal sinfônico, né? E meio prog, né? Então, banda que até trabalhou com a gente um tempo. E eles têm, na última Road Crew até saiu uma entrevista deles, então é uma banda bem bacana, lembra um pouco Camelot, meio Symphony X, só que com vocal feminino, então é bem curioso, acho que vale a pena. E a outra banda que eu vou indicar, cara, é uma banda chamada Alus, que é uma banda de Belo Horizonte. Eles fazem também uma pegada meio neoclássica, bem virtuosa, assim, né? Eles têm alguns singles. Meio rococó. Tem que ser, né? Eles têm alguns singles maneiros, assim, no Spotify, você pode conferir lá, é ALLOS, Alus. Muito bacana. Beleza, então. Gurizada da The Bridge, queria mais uma vez agradecer Maiato, Tarcísio, Doc, Wallace, né? Doc mais pelos íntimos. Agradecer a vocês pela disponibilidade de ter participado aí, a gente trocar essa ideia, ter falado da própria The Bridge, ter falado sobre o mercado da música, que também é sempre legal da gente trocar uma ideia, né, cara? Porque volta e meia a gente se pegava falando sobre isso, o que vai ser do mundo quando as clássicas acabarem, como é que tá o mercado, a gente volta e meia acaba tocando nesse assunto e falando, e aí a gente perde às vezes lá, perde não, mas fica uma hora conversando a respeito e a gente chega na conclusão nenhuma, né? A gente fica sempre naquela, a gente não sabe o que vai acontecer. Então, cara, mais uma vez, muito obrigado por vocês terem aceitado o convite aí. A Rebel Rock está sempre de portas abertas também para The Bridge aqui. Precisando, chama a gente aí, é só dar um grito. E queria dizer também, aproveitar já esse final aqui, exceção feita já, o Tarcísio falou ali da Isabelle Miranda, uma queridona, né? A Isabelle é gente fina pra caramba. Queria deixar aqui um grande foda-se para a administração do grupo de imprensa musical. Eles sabem por que eu estou dizendo isso. Para eles e para os protegidos deles. Então, de resto, sem nenhuma mais mágoa aqui, abraço a todos vocês. Muito obrigado por quem assistiu aí. Deixa eu só falar uma coisa. Esse fato aí, porra, a gente podia relembrar fazer um Confraria da Farofa parte 2, hein? Só falar sobre farofa, hein? Os renegados. É uma live só falando de Poison, de Motley Crue, convidando. Mas aí o Doc tem que botar um laque no cabelo, senão não dá. A peruca. Valeu. Grande abraço a vocês aí. Até uma próxima. Obrigado a todo mundo que assistiu aí. Abraço. Esse cara é maluco. Ai, meu pai.